E aí, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre como eu consegui superar a ansiedade. Antes de falar sobre a minha ansiedade, a gente precisa primeiro definir o que é ansiedade. Ansiedade, na sua definição, é o conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva ou constante de que algo negativo vai acontecer. Você sempre está esperando o pior das coisas. Basicamente isso. Ansiedade não é algo normal, é um transtorno psicológico. Nada mais, nada menos que 33% da população mundial sofre de ansiedade. Então não é um problema simples, não é um problema tranquilo de se resolver, é um problema complexo. Cada um pensa de um jeito, cada um encontra a solução do seu jeito. Então vou te falar como eu encontrei a minha solução. Vamos lá? Eu, como todo ansioso, eu desenvolvi esse processo de ansiedade com o tempo. O meu processo de ansiedade foi basicamente desenvolvido durante o processo da faculdade. Toda aquela pressão, querendo formar, não sabia o que ia fazer no futuro. Normalmente é assim com a maioria das pessoas que faz faculdade, beleza? Às vezes não sabe o que vai fazer no futuro, muita pressão da família, às vezes não sabe o que vai fazer, enfim, dá meio sem rumo e isso às vezes afeta de uma maneira muito negativa na cabeça da pessoa. No meu caso foi basicamente esse também, só que foi fortalecendo nos 2 últimos semestres da faculdade antes de eu formar. Comecei a ficar muito tenso, não conseguia focar direito no momento que eu estava estudando e tive uma série de sintomas que eu vou colocar aqui para você saber se você está sofrendo de ansiedade também, e vou te dar várias dicas. Vamos lá, vou colocar vários sintomas aqui para você ver se você se identifica também ou não. Vamos lá. Primeiro, palpitações, dor de cabeça, falta de ar, alteração dos hábitos intestinais, tremores, taquicardia, náuseas, aumento da pressão arterial, aperto no peito, sudorese excessiva, dores musculares, insônia, tensão muscular e medos irracionais. Todos eram mais ou menos os sintomas que eu sentia durante as minhas crises de ansiedade, e durante o dia também tinham esses sintomas o dia inteiro, praticamente todos os dias da semana. O que eu sentia era mais ou menos assim, era um mix de sentimentos. Às vezes tinha dia que eu tinha muita taquicardia, tinha dia que o meu estômago, e eu sou preso, tinha vezes que o meu estômago estava meio desregulado, tinha vezes que eu sentia muita dor de cabeça e eu uso óculos, às vezes eu fico muito tempo na frente do computador, e eu trabalhava com computador, eu estudava com computador, às vezes eram as vistas que estavam cansadas e às vezes não, às vezes simplesmente a cabeça estava doendo de ansiedade mesmo, ficava muito nervoso, começava a tremer, enfim, não conseguia dormir muitas vezes. Então já tive vários sintomas como esses que eu falei aqui para você agora. Conforme foi passando o tempo, os meus sintomas foram piorando, foram ficando mais intensos. Quando eu cheguei no último semestre da faculdade, quando eu cheguei na prova da primeira unidade de uma determinada matéria, que eu sentei para fazer a prova, tinha estudado bastante, mas tinha aquele professor que eu não gostava, sentei para fazer a prova dele. Se você tá me assistindo agora, professor, me desculpe, mas eu não gostava do senhor. Na hora que eu sentei para fazer a prova, eu olhei para a prova e não lembrava de nada. Meu Deus do céu. E agora? Pensa aí, eu no último semestre. E agora, José? Aí o que eu fiz? Deu um branco, não consegui fazer nada. Pedi pro professor para beber uma água. Fui beber uma água, voltei suando e tremendo e a pressão aumentando e eu não conseguia fazer nada. O que eu fiz? Desesperei, tentei pegar o celular para dar uma olhada, mas eu tava tremendo tanto, tava tão nervoso pela situação, pela crise da ansiedade, que eu não consegui nem olhar nada. Só que eu dei um vacilo, que eu tava tão nervoso que o professor viu. Quando o professor viu, ele reparou que eu tava pegando o celular. Então ele foi lá, ele me perguntou, me falou: você tá olhando o celular? Falei: tô. Aí ele: me dá aí o seu celular. Eu dei meu celular, só que quando eu dei meu celular, sem querer eu travei. Aí ele pegou o celular e falou: não, tá travado, destrava aqui. Eu tava tão nervoso que eu não tava conseguindo colocar a senha, eu tava tremendo. Aí ele: calma, bota a senha aí pra mim, pra eu ver qual que era a tela que tava aberta. Só que quando eu destravei, tava na tela inicial. Também não sei como eu consegui fazer isso, mas tudo bem. Na hora que ele olhou e falou: não foi nessa tela que você tava olhando, foi em alguma outra tela. Aí eu falei: foi na outra tela. E eu acho que eu apaguei ela sem querer na hora que eu fui dar pra ele. Enfim, não sei o que aconteceu na hora, eu tava tão nervoso que eu não lembro direito o que aconteceu também. E eu sei que ele pegou, ele ainda me julgou de mentiroso, pegou minha prova e me deu zero. Basicamente isso que aconteceu. E aí ele me chamou no outro dia, falou que sentia muita vergonha do que eu fiz, que isso foi um absurdo, que ele ficou ultrajado, mas que eu ainda tinha a possibilidade de recuperar se eu estudasse bastante. Eu dei sorte também, porque na primeira unidade eu tinha tirado a nota boa, então eu tive que correr atrás. Aí o que eu fiz? Eu vi que
isso que eu tinha sofrido, esse episódio, tinha sido uma crise do pânico. E eu vi que a crise do pânico já era o ápice da crise de ansiedade. Era algo que te travava, que você não conseguia fazer absolutamente nada, nem mesmo pensar. Eu falei, não, pera aí, eu preciso de ajuda. Foi o momento que eu comecei a pesquisar, foi o momento que eu comecei a postar no Instagram. Galera, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso comigo, não sei o que fazer. O que vocês acham? Muita gente me mandou mensagem assim, menino, mas você é louco, como é que você posta uma coisa dessas? Foi a minoria. A maioria me mandou mensagem falando que já aconteceu a mesma coisa. Não, eu já tive esse tipo de sentimento, eu já tive esse sintoma, já passei por isso. Não, faça uma terapia, eu te indico essa pessoa, esse profissional, fulano de tal, fulano de tal. Se você me ver postando algum tipo de problema meu, fique de boa, eu tô procurando a solução pra ele. Eu sempre penso na solução e vou te falar agora o que eu fiz. Eu procurei ajuda, procurei uma terapia, usei o meu plano de saúde que eu tinha pra pagar um psicólogo, mas se fosse pra pagar também particular, eu pagaria sem problema algum. Chegando lá na psicóloga, inclusive, ela perguntou pra mim quais são os problemas que eu tava identificando, passei mais ou menos como estava a minha vida, e essa terapia foi mais ou menos assim. Ela sentava comigo pelo menos 2 vezes na semana e me perguntava, e aí, como é que foi a semana? Me fala tudo que você tá passando, me fala quais são os problemas, o que te aflige, o que te limita, como você não consegue ir. E eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, mas eu não sabia direito me expressar, porque eu nunca tinha conversado sobre isso diretamente. Eu já tinha postado no Instagram, já tinha conversado com algumas pessoas, o que me ajudou a pensar mais ou menos quais eram os tipos de problemas que eu estava enfrentando, a identificar alguns sintomas. Às vezes você tá sentindo algum sintoma e pensa que é outra coisa. Por exemplo, eu falei pra você que eu usava óculos, tinha dor de cabeça, eu pensava que era o que? O óculos? Não, eu tava muito tempo na frente do computador, eu parava, descansava, só que não passava. Não era isso. Eu tava tentando evitar o problema também. Muitas pessoas são assim, evitam o problema. Ela falava pra mim, não se culpe, não se preocupe, porque o meu trabalho é melhorar a sua rotina, tirar você do problema e abrir essa caixa e você começar a pensar na solução. A solução é o principal que você deve focar. Aí eu perguntava pra ela, mas como assim? Ela faz o seguinte, anote no papel todos os problemas, todos os sintomas que você está sentindo e me traga aqui na próxima reunião. Anotei vários. Nossa, eu fiz quase uma folha frente e verso de sintomas e de problemas que eu tinha. Aí ela começou a falar, beleza, agora pense nas soluções. Minha maior preocupação era passar na matéria. Como eu passo na matéria? Como forma? Estudando. Toda vez que eu começava a ficar agoniado, eu começava a estudar, começava a assistir vídeo. Então, eu estudei tanto. Quando eu fui fazer a terceira unidade foi um trabalho, fazer bem, eu tirei quase 10. Só que como eu tinha tirado 0, eu fui pra final, precisando tirar 3 ou foi 4, não tô me lembrando agora. Só que a final foi um negócio engraçado. As outras finais que o professor fazia, normalmente ele colocava 1 ou 2 questões. Na minha prova ele colocou 8 questões. Não sei se foi de sacanagem ou não. Você, professor, está assistindo agora? Fala aí se foi sacanagem ou não, porque pra mim foi sacanagem. Ele colocou 8 questões pra mim. Só que eu tinha estudado tanto. Na hora que eu olhei as questões, eu fiquei tranquilo. Falei, beleza. Comecei a escrever. Escrevi 3 folhas frente e verso. Então imagine o trabalho que o professor teve pra corrigir, se é que ele corrigiu. Eu foquei tanto na solução, que eu consegui passar na prova. Normalmente ninguém nem tirava mais de 5 ou 4 nessa final e eu consegui tirar 7. Então eu consegui passar de boa, consegui formar tranquilo. Hoje sou um engenheiro, inclusive não atuo, mas sou um engenheiro, mas consegui passar graças à terapia. A terapia foi um marco na minha vida, eu falo isso pra muita gente. Antes da terapia e depois da terapia eu sou outra pessoa, mudei da água pro vinho. Hoje em dia eu penso muito nas soluções, eu gosto dos problemas porque eu gosto de resolver problemas. Antes eu evitava problemas, não gostava de problemas. Hoje eu pego os problemas e converto em soluções porque eu aprendi essa habilidade. Foquei tanto nisso na terapia, quando eu formei, fui ser atendido pela psicóloga. Ela, não, eu tô vendo que sua aura tá tão leve, você tá tão tranquilo que você tá liberado. Se você começar a sentir outros sintomas, você pode ter acesso a outro tipo de profissional. Por enquanto, você tá liberado. A terapia foi primordial pra mim, eu tenho certeza que pode ser primordial pra você também, se você se identifica nesse tipo de situação. E além da terapia, a psicóloga também me passou algumas atividades para fazer em casa, que era o seguinte: antes de dormir, eu tomava alguns chás. Pra quem me acompanhava no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Eu postava todos os dias, eu tomava chá de camomila e um suquinho de maracujá pra dar uma relaxada, pra a pressão baixar e eu conseguir dormir tranquilo, pra não ter insônia. Então isso foi me ajudando com o tempo. Outra coisa que me ajuda e me ajudou muito é a atividade física. Eu amo fazer atividade física e eu amo ir pra academia. A coisa que eu mais sinto falta nessa pandemia é a academia, que eu tô quase 1 ano e meio sem malhar. Pra você ver como é que eu tô magro. Não sei se você se lembra como é que eu era antes, sentindo muita falta da academia. Pra você que tá malhando, aproveite a academia, porque quando eu voltar a beber, algo que me ajudou e me ajuda muito é a atividade física, pra ajudar no controle da ansiedade. E também 2 outras coisas
coisas que é a meditação. Gosto de fazer meditação enquanto eu faço atividade física, por exemplo, correndo. Você não precisa fazer necessariamente aquela meditação parado. Meditação não é isso. Meditação é um momento que você para, um momento que você reflete, um momento que você respira, um momento que você pensa nos seus problemas e tenta buscar soluções, que você desce sua pressão, que você eleva sua mente e que você encontra, que você desenvolve como pessoa, que você cresce como pessoa. Você respira, sente o seu corpo, sente a sua alma e se desenvolve, né? Sente aquela energia vibrando por todo o seu corpo. É algo mágico, é algo que cada um encontra a melhor forma de fazer para si. A meditação é primordial e também o autoconhecimento. Quanto mais você estuda, melhor. Eu bato nessa tecla todos os vídeos. Principalmente você estude a si mesmo, invista em si mesmo. Quando você se conhece, você tem uma arma na sua mão. Nada te limita, bebê. Você se conhece. A única coisa que pode te limitar é você mesmo. Quando você não se limita, ninguém te limita mais. Foi mais ou menos assim que eu consegui superar a ansiedade e acredito que você que está me assistindo, se sofrer de ansiedade ou se já sofreu também, possa melhorar ou pode melhorar. Se você tem outra técnica, pode deixar aqui nos comentários algo para ajudar outras pessoas a não passar por esse tipo de situação que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. E por hoje é só e até a próxima. Vou voltar, hein? Vou voltar.